What's up, what's up? Seja bem-vindo, aqui é Braden Chase com mais uma aula sobre introdução para determiners. Vê que eu falei essa palavra no inglês, justamente. Então, vocês que têm um pouco de treinamento sobre linguística, vocês vão conhecer a palavra determinadores, ou determinantes, talvez, é outra maneira que se fala. Eu quero usar essa palavra inglesa, determiners, porque a maneira que nós usamos no inglês é um pouco diferente da maneira que é usada no português. Então, se encaixa a categoria de determiners é muito maior no inglês do que é no português ou espanhol ou outras línguas latinas. Então, por isso, eu estou usando a palavra determiners. O que é um determiner? Tá? Determiner é algo que determina, dá para ver nessa conjugação, esse cognato determina alguma outra coisa. Algo que determina alguma outra coisa, tá? Isso funciona como se fosse um adjetivo ou suplemento ao adjetivo, ou apoio ao adjetivo, ou especificador do adjetivo, algo desse tipo, tá? É algo que não é adjetivo, tá? Determiners não são adjetivos, são diferentes. Porém, de certa forma, funcionam como adjetivos em certos aspectos, tá? Então, no inglês, assim que funciona, deixa eu fazer assim, um pouco afastado. Essa é a ordem. Tudo começa com substantivo. Você consegue falar um substantivo simples, né? Copo. No inglês, cup. Vamos colocar cup. Ok? Cup. Copo. Simples. Não precisa de nenhum tipo de adjetivo para aquilo. Você pode, um copo grande, um copo pequeno, small cup, big cup, tanto faz. Pode colocar isso, mas não é obrigatório. Porém, o substantivo cup é obrigatório se você quiser falar sobre o cup. Se colocarmos um adjetivo, vamos colocar, eu não sei, small, que é pequeno, adjetivo small cup, ok? Agora tem essa área de determiners é obrigatório sim, tá? Vamos colocar the, só para deixar simples. The small cup. Tradução literal seria o pequeno copo. Né? Não o copo pequeno, o pequeno copo. Tipo o Pequeno Príncipe, mas um copo, tá? Aí, o determiner seria o the, tá? Neste caso, porém, podemos colocar muitas outras coisas aqui no inglês. Pode ser this small cup. Or, colocar outro aqui, one small cup. Or até my small cup. Ou seja, determiners, no inglês, é algo que provavelmente você nunca ouviu falar. E tudo bem, se você nunca ouviu falar isso em nenhuma das suas aulas de inglês, tudo bem. Você não precisa decorar essa palavra, determiner. Não vai ter prova sobre isso. Porém, o conceito de caixas, é a maneira que eu explico, né? Caixas. Quando você fala uma frase no inglês, você tem a caixa de substantivo, tá? Essa é uma caixa. E aqui você tem o adjetivo, que é outra caixa. E aqui você tem os determiners, que é outra caixa. Então, dentro desta caixa de determiners, tem muitos variáveis, né? Muitas palavras que todos encaixam como determiner. Tá? Muitas palavras encaixam aqui, eu vou até mostrar aqui embaixo, né? Mesma coisa com adjetivos. É uma caixa gigante que tem muitos adjetivos que podemos usar aqui. Small, tall, big, blue, etc. Pode colocar um número infinito de adjetivos aqui. Que é outra caixa. E aí, substantivo é a terceira caixa que está aqui. Que, novamente, é um número infinito de substantivos que podemos colocar. Copo, carro, computador, pessoa, sapato, meia, etc. Né? Um fio de cabelo, qualquer. Né? Tudo aqui é substantivo.
O alicerce desta estrutura aqui é o substantivo, porque é o substantivo que consegue existir sozinho. Esses aqui não consegue. Você não consegue falar my small. Tipo, meu pequeno. Meu pequeno o quê? No inglês eu fico esperando. Meu pequeno o quê? My small... O quê? Eu preciso de alguma coisa no final. Não consegue, você não pode simplesmente parar naquele ponto. O inglês não permite. Você precisa fechar. E a maneira que você fecha essa sequência é com um substantivo, alguma coisa. My small cup. Tem que colocar no final. Então, essas três caixas estão conectadas e tem uma ordem, igual todas as coisas no inglês tem uma ordem. Se você trocar o determinador, determinante, o determiner, com adjetivo, trocar essa ordem, não tem mais sentido. Tá? Se eu colocar aqui small my, não faz sentido nenhum nativo no planeta vai entender essa frase. Small my cup. Porque parece uma instrução. Faz meu copo pequeno ou menor. Tipo, não tem sentido essa frase para mim. E, igual eu falei já algumas vezes, sendo que ordem das palavras, a ordem das palavras na sentença, na oração, é tão importante, quando você troca simplesmente uma palavra, confusão total. Essas três palavras agora não têm sentido nenhum porque estão fora de ordem. Eu troquei uma palavra e agora perdi totalmente compreensão. Tá? Eu não estou sendo chato sobre isso, é simplesmente o inglês, assim que funciona, tá? Aqui, there we go. Small, adjetivo, good. Exemplos, alguns exemplos de outros determinadores. Determiners, estou falando errado. Então aqui, tem um monte. E tem muitos outros, né? The, que significa o, a, os e as. Tá? Esses são os the, né? Tradução para o português. A seria um ou uma. Tá? And também é um ou uma. Tá? Tenho uma lição explicando a diferença aqui, então não se preocupa. These, sobre esses, também tem uma lição sobre esse aqui, ou este, na verdade, estes, aqui é esses, tem uma lição sobre isso, tá? Então não se preocupa, tá? Esse, tá? Esse é 1, 2, 3, tá? Etc, tá? Então, essas palavras no inglês são todos determiners. E tem muitos outros, né? Eu até coloco aqui embaixo, né? Etc, porque tem um monte. Tá? Não vamos decorar todos aqui neste curso, nessa fase, nessas aulas. Mas eu quero que você entenda que existe esta caixa de determiners. E dentro desta caixa você precisa tirar a palavra que significa o que você quer na hora. Né? Você vai estar falando sobre um copo específico, aí eu preciso colocar the small cup. Estou falando sobre o copo que é seu, né? Aí eu coloco your small cup. Estou falando sobre o copo da minha mãe, her small cup. Aí vai trocando. Ou um copo que é meio distante de mim, that small cup. Um copo que está aqui na mesa, this small cup. Entendeu? Todos estão certos. Não há uma palavra que é certa ou errada, são todos certos. Desde que combina ou encaixa, né, caixas, com o significado que você realmente quer dizer. Tá? Por exemplo, só para fechar essa lição aqui. Se o copo está perto de mim, o copo é pequeno e o copo é um copo, essa sentença está certa. Mas se eu tiver um copo que está perto de mim, então eu uso essa daqui, mas o copo é muito grande, mas é um copo, aí essa palavra está errada. Não por causa de gramática, mas por causa da realidade. O copo não é pequeno, o copo é grande, então eu preciso colocar large.
ou big, tanto faz, né? Big, the big cup, or this big cup. Muitos alunos vêm para mim perguntando qual palavra eu coloco aqui, qual a palavra certa, qual coisa eu coloco aqui. E quando você pensa dessa maneira sobre caixas, qualquer palavra que você coloca aqui pode estar certo, porque em inglês funciona assim. Eu posso colocar marketing cup. Gramaticamente, essa sentença está certa. This marketing cup. Tá? É um copo que, por alguma razão, tem algo a ver com marketing. Tá? I could say this book cup. Gramaticamente perfeita. Tá? Gramaticamente perfeita. Mas isso precisa ter algo a ver com a realidade. Se eu tiver um copo aqui, que não é um copo de livro, ou um copo que tem algo a ver com o livro, essa frase perde sentido, não por causa de gramática, mas porque não tem uma ligação com a realidade. Se eu falar, por exemplo, aqui, this white cup, é um copo branco, beleza. This blue cup, copo azul. Or, vamos falar que o copo é azul e o copo é um copo, mas está longe de mim, então, that. Vou colocar that. Mas talvez não é um copo, vamos falar aqui um microfone, que eu tenho um microfone aqui na minha cara. Então eu preciso usar a palavra microfone. Microphone. That blue microphone. Vamos colocar white microphone, etc. São caixas. São caixas e variáveis. Nesta ordem é a ordem correta e obrigatório, a ordem obrigatória, para as palavras determiner, adjetivo, substantivo. Você segue essa sequência, todo mundo vai te entender. Simplesmente coloca a palavra correta, o adjetivo, o determiner ou substantivo que combina com a realidade que você quer falar. Tá? Isso significa que você precisa sair e aprender as palavras que vai dentro destas caixas. Tá? Que, novamente, não tenho tempo nesta sequência de aulas aqui para ensinar todas essas palavras. Mas por isso tem dicionário, por isso tem Google, por isso tem todos os outros variáveis que temos, né? Os recursos que temos na internet inteira. Porém, a gramática é essa. A estrutura de substantivo é determiner, adjetivo, substantivo. Você consegue seguir essa sequência até morrer, porque essa é como em inglês funciona. Não vai variar disto, tá? Você aprendeu 30% do inglês com essas 3 caixas aqui, tá bom? De nada. Tá bom? Se tiver qualquer pergunta, por favor, coloca nos comentários e até a próxima. Tchau!